Paulo, né, Eduardo? Carioca, morando em São Paulo. Mora em Saquarema, ok. Isso. Aqui, pega tudo isso aqui. Ok. E nós tivemos o privilégio de conhecer o Eduardo lá no Retiro de Saúde, promovido ali pela Wanda, Ministério da Saúde. E, até então, uma parceria bem forte, né, Eduardo? Então, seja bem-vindo. Então, temos algumas visitas aqui também, sejam todas bem-vindas, que a mensagem possa vir de encontro ao coração, já gerando algumas mudanças bem significativas, né, Eduardo? Obrigada. Primeiramente, prazer a todos. Muito obrigado pelo convite, pela presença de vocês e por a Wanda, a Joelma, a Igreja Adventista sempre me receber tão maravilhosamente bem e realmente querer passar uma mensagem benéfica de saúde à frente, né? Espero poder contribuir um pouco com a mensagem da igreja, espero poder contribuir um pouco com a saúde de vocês hoje. Então, deixa eu ver se já só apertar. Bom, eu adoro citações, né, que elas falam muito sem precisar passar muito tempo falando. Então, saúde por vida saudável. Eu pratico algo que é chamado de higiene natural. Um conceito de medicina criado por médicos americanos há mais de 200 anos atrás, que propaga saúde por vida saudável. Ou seja, ao invés de remédios, cirurgias, etc., só se adequar ao que a própria Igreja Adventista sugeriria ser as leis divinas, né? Então, desembalando zero, descascando tudo. Eu já vou explicar a frase um pouquinho, mas quem não me conhece, eu sou um nutricionista clínico, autor de 8 livros no presente momento. Na verdade, estou divulgando o lançamento do meu novo livro, né, a Dieta Anticâncer. Há quase 16 anos eu mudei completamente o meu estilo de vida e vivo numa dieta crua, baseada em frutos e vegetais. São, hoje em dia, felizmente, mais de 12 anos ensinando isso. São mais de 500 mil seguidores, né, em todas as mídias sociais. E me formei em nutrição, fiz vários cursos para poder passar a mensagem da forma que eu passo hoje, né? E eu adoro algumas citações, novamente botando uma citação do livro, que vocês vão ver agora durante a palestra inteira e entender um pouco mais dela. A principal solução para o câncer não é uma pílula mágica, a remoção de um órgão tomado pela doença ou a exposição do organismo a compostos químicos, muito menos radiação, mas sim constantes visitas até o hortifruti mais próximo da sua casa e a compra e o consumo de grandes quantidades de frutas e vegetais, os alimentos da raça humana ao longo de toda a história, até a gente criar a comida industrializada e começar... Bom, eu botei 2 fotos, só para vocês terem mais ou menos noção, do antes e depois. Isso era eu vivendo da forma usual, como todo mundo vive, e eu vivendo da forma que eu vivo na atualidade. Entretanto, ou seja, segurando um cacho de banana recém-colhido no meu jardim. O que eu quero sugerir com a foto, que é muito engraçado na atualidade, que dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer alimentos direto da horta, na verdade, visto como algo radical. Só que beber, fumar, comer comida industrializada, dormir tarde, usar drogas lícitas ou ilícitas, tudo isso é visto como normal. Ou seja, quando eu estava no lado da esquerda da foto, quando eu estava obeso, sedentário, doente, ninguém falava nada, ninguém me xingava. Agora que eu realmente vivo, durmo às 8 horas da noite, como só comida direto fresca, natural, integral, viso orgânico, comida crua, pratico atividade física todo santo dia. Agora você vai entrar na internet, eu acabei de fazer um podcast famoso recentemente, a quantidade de pessoas me xingando só por sugerir dados científicos e sugerir que a gente deveria voltar a um estilo de vida mais natural é impressionante, né? Então, citando o próprio Otto Warburg, que foi um ganhador de um prêmio Nobel por descobertas sobre o câncer,
Nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir num ambiente alcalino. A gente sabe que o câncer, na atualidade, é a segunda doença que mais mata no mundo, em torno de quase 30% da população mundial, né? Ou seja, só nos Estados Unidos, em 2019, foram quase 2 milhões de casos novos de câncer. E aí, o que a gente tem que entender, primeiramente, é o que é, na verdade, o câncer. Muita gente não entende, mas o câncer é simplesmente uma replicação de células danificadas, né? Nós temos o que nós chamamos de o DNA. Ele fica no núcleo da célula. Ele é muito bem protegido. Só que várias coisas podem causar o dano ao DNA. E isso vai causar uma mutagênese, ou seja, uma mutação desse DNA, um dano a ele. Mas só que o corpo ele é muito inteligente, ele é capaz de reparar esse dano. Só que quando você está vivendo da forma normal, comendo da forma normal, a replicação das células é muito acelerada, porque a gente está comendo muita proteína e isso está estimulando o corpo a produzir mais crescimento. Então a célula ela acaba se replicando antes de ser reparada. E aí que vem o problema. Porque quando você tem a replicação de uma célula já danificada em 2, elas vão se replicar em 4, em 8, em 16 e por aí vai. E aí você constantemente está replicando uma célula já danificada. Então eu vou tentar passar muito rápido pelos slides, porque é realmente muita coisa a gente passar. Eu passo para cá. Será que tem que... tá ligado. Consegue passar aí para mim? Tá. Então, eu vou passar muito rápido pelos slides, porque realmente é muita coisa didática científica para ensinar, para educar, mas... passa mais uma para mim. Então, a gente sabe que existem mecanismos de supressão de tumores, ou seja, o corpo consegue lidar naturalmente com o câncer. Mas, quando a gente vive de acordo, é como se fosse um pedreiro. Ele não consegue construir uma obra sem cimento. Você pode botar lá o telhado, você pode botar lá a tinta, só que se ele não tiver o cimento, vai sempre faltar uma parte dos processos para ele conseguir reparar. Muito grato. Então, a gente sabe que ele consegue lidar. Só que o que eu vou falar aqui agora realmente, às vezes, afeta certas pessoas. Mas a gente tem que falar. Porque eu tenho muitos pacientes oncológicos, por exemplo, pacientes com câncer, que vêm para mim e falam, meu médico falou que eu posso comer de tudo e não tem problema nenhum. Mas isso aqui são, na verdade, fotos, né, tiradas de jornais, de revistas e até mesmo do JAMA, o Jornal Médico da Associação Americana. Em 1950, muitos médicos ainda tiravam fotos com cigarros, falando, olha, dê à sua garganta umas férias, fume Camel, fume um cigarro famoso. Então, isso aqui não tem nem 70 anos. Então, muitas das coisas, às vezes, que um profissional da área de saúde pode estar falando, pode estar extremamente desatualizado. Então, a gente vai para as diretrizes da Sociedade de Câncer Americana. Olha o que ela fala: manter um peso saudável, evitar tabagismo, exercícios físicos, consuma uma dieta saudável com ênfase em plantas e evite dietas muito ricas em calorias ou gordura. Que isso a gente sabe que é a dieta ocidental usual, rica em gordura animal, óleos vegetais e carboidratos refinados, né? Consuma frutas e vegetais em todas as refeições, pelo menos 5 frutas e vegetais ao dia. Corte o consumo de carnes processadas. Isso vai reduzir o risco de várias doenças de acordo com eles. Aí o Guia da Nutrição Preventiva do Câncer, da IARC, né? International Agency Research for Cancer. Olha o que eles alegam: comer uma dieta baseada em plantas, parar de fumar,
comer muitas frutas e vegetais todos os dias. Isso aqui é de 1999, eu acho, guia. Ou seja, a gente já tem mais de 20, quase uns 25 anos, isso já é bem delineado na ciência. E eu já vi muitos oncologistas, até minha tia sofreu de câncer há um bom tempo atrás, falou para ela, olha, você tem que realmente comer muita proteína animal, porque é uma dieta hipercatabólica. Mas, de acordo com a Associação Americana do Câncer, de acordo com a IARC, que são os dois principais órgãos, está ao contrário. E aí a gente passa para Dr. Dennis Burkitt, o homem que foi chamado de o homem da fibra, né? Ou seja, olha o que ele sugeriu há 30 anos atrás, que o tratamento do câncer e estilo de vida, exames e terapias são uma estratégia falha. Ou seja, que na verdade é ver o câncer e tratar o câncer de uma forma única, como a medicina trata, é uma questão, é uma perspectiva muito míope, que o câncer, na verdade, é uma dieta baseada em estilo de vida, e que não é mais hospitais, não é mais tratamentos, e sim mudar os hábitos. E ele falou isso há 30 anos atrás, porque ele via africanos, na África rural, comendo alimentos das plantas, e a incidência de câncer, por causa que eles tinham um alto consumo de fibras, baixa incidência de câncer. Simples. Não precisa nem ser um cientista. E aí, será que tem como trazer meu computador? Porque vai ficar difícil de ler os slides, mas eu estava pensando aqui agora, vai ficar difícil de ler os slides, mas não está aqui, para falar a verdade, se eu conseguisse botar ele aqui, né? A minha mochila está... Não, está aqui. Está aqui, desculpa. Obrigado. Só botar ele aqui aberto, será que tem uma extensãozinha para... aí vai facilitar. Bom, agora um outro slide. Oncologistas, ou seja, médicos do câncer, são selecionados... esse artigo, na verdade, está mostrando que muitos dos oncologistas que dão as diretrizes médicas para os guias do câncer têm altos elos alta ligação financeira com a indústria farmacêutica e com a indústria que faz não só a farmacêutica, mas que faz os equipamentos, né? E isso não sou eu falando, tá? É um artigo médico-científico publicado na The Oncologist, ou seja, é um jornal médio, muito obrigado, conseguiu uma tomadinha? Ah, perfeito. Que aí facilita, muito grato. Vê só se está aí, está prejudicando a gravação. Não? Está tranquilo? Perfeito. Perfeito, tranquilo. Só para ver se não fica na minha cara. Muito obrigado, meu querido. Só abrir aqui. Foi. Então, mais uma. Aí a gente vê... Bom, o que eu vou passar aqui, tá? Isso não é da minha cabeça. São, na verdade, artigos médicos científicos publicados lá fora por vários jornais médicos científicos e por profissionais da área de saúde famosos, às vezes. Tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quando você é detectado com câncer, começa com exames, terapias e cirurgias, que é o tratamento usual. E aí, esse artigo, diagnóstico excessivo e tratamento excessivo, mostra que diagnóstico excessivo é a detecção de uma pseudodoença, ou seja, o exame detectou anormalidades que alcançam a definição patológica do câncer, mas nunca progrediria a causar sintomas. A consequência é
tratamento excessivo, cirurgia, quimioterapia ou radiação que fornece pacientes nenhum benefício, mas apenas efeitos prejudiciais. Tá? Cada 2.000 mulheres fazendo mamografia a cada 10 anos, uma a menos morre de câncer de mama e aproximadamente 10 mulheres com pseudodoença recebem um diagnóstico de câncer de mama e são desnecessariamente tratadas. Aí, diagnóstico excessivo no câncer de próstata, que causa inúmeros efeitos colaterais e muitos dos pacientes, o diagnóstico excessivo no câncer de próstata pode ocorrer até em 67% dos casos. Imagina você ser um homem, ter a próstata removida e você é um diagnóstico excessivo. Né? Então, a gente vai, quimioterapia tóxica à célula. Muita gente não sabe, mas a quimioterapia significa quimioterapia citotóxica, tóxica à célula, e um artigo médico-científico mostrando que a indústria farmacêutica aumentou o lucro em quase 40 milhões em um ano, só na Austrália, e esse artigo médico-científico questionando muito os benefícios da quimioterapia, sugerindo que ainda eram para ser provados. Né? Aí a gente vai, artigos médicos científicos, outros 2 médicos publicando, sugerindo que médicos geralmente não seguem as diretrizes para doenças crônicas degenerativas. Ou seja, as diretrizes seriam mudanças de estilo de vida até mesmo antes do tratamento usual. Né? Aí, outro artigo médico-científico, intervenção de estilo de vida é mais eficaz que todas as intervenções médicas. Isso é um médico, publicando num artigo, num jornal médico-científico, tá? Ou seja, sugerindo que não é uma deficiência de remédio às doenças modernas, mas sim de um estilo de vida saudável. Aí a gente vai para outro artigo médico-científico, sugerindo a propina da indústria para os editores dos jornais é bem comum e em grandes quantias. Aí a gente vai para, muita gente não entende, mas mas meu câncer foi emocional. Eu entendo, emocional prega uma parte sim, mas, vamos lá, temos dados científicos sobre antibióticos podendo gerar o câncer. Então, temos dados científicos sobre estatinas, remédios de redução de colesterol podendo gerar o câncer. Temos dados científicos sobre suplementos, que é uma coisa muito comum usar ácido fólico. Toda grávida é suplementada desde 1970 com ácido fólico, ou seja, o folato. E, no final das contas, pode aumentar a incidência de câncer na mãe e na prole. Tamoxifeno, um remédio para tratar o câncer de mama, na verdade, pode aumentar a incidência de câncer de endométrio e câncer de útero, e entre outros efeitos colaterais. Aí as pessoas geralmente falam, não, mas o câncer é genético. Bom, os dados científicos sugerem o contrário, que na verdade é primariamente estilo de vida. E aí, como as pessoas falam no inglês, o elefante na sala. Qual que é o elefante na sala? Bem simples. O brasileiro comum consome menos de uma fruta e vegetal ao dia. O elefante na sala porque parece que ninguém vê, está lá, é aquela coisa bizarra, mas ninguém vê o elefante, ninguém fala do elefante. De acordo com a pesquisa orçamentária familiar brasileira, menos de 10% alcança o mínimo diário de 400 gramas de frutas e vegetais. O brasileiro tem um alto consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas, carne bovina, baixíssimo consumo de vegetais, carboidratos complexos integrais, frutas, vegetais, nozes e sementes. Ou seja, aí a pessoa sempre vem e fala, me cura, mas ela está consumindo substâncias que são comprovadamente cancerígenas todo santo dia e esperando uma cura. E aí, outro artigo médico-científico sugerindo 95% dos cânceres são causados por estilo de vida. Portanto, prevenção do câncer requer que paremos de fumar, aumentemos a ingestão de frutos e vegetais, moderemos o álcool, restrição calórica, ou seja, comer não muito, exercício, consumo mínimo de carne, uso de grãos integrais. Um gráfico de um médico famoso americano. Olha o que as pessoas, a dieta moderna se baseia. 55% das calorias vindo de alimentos processados, 30% vindo de produtos de origem animal,
11% vindo de vegetais, frutas e... Ou seja, 15% da dieta das pessoas é alimento fresco, é alimento vindo da horta. E aí, provavelmente é na cozido, etc., mas o resto, 85% das calorias vem de... Bom, efeito quimiopreventivo dos fitonutrientes, ou seja, os nutrientes do beta-caroteno, a curcumina da cúrcuma, o licopeno do tomate, tem na literatura desde 1969 cientificamente comprovado um efeito quimiopreventivo, ou seja, previne o câncer. São mais de 25 mil fitoquímicos identificados até o presente momento. Ou seja, a gente fala do licopeno, do beta-caroteno, mas são mais de 25 mil, que a gente ainda nem, a maior parte ainda nem foi estudada. E aí, artigo médico-científico de 1975, mostrando a correlação do câncer de mama e o consumo de gordura. Civilizações industrializadas, como Canadá, Suíça, Estados Unidos, têm um alto consumo de gordura dietético e uma incidência de câncer de mama 30 vezes mais do que países que têm um baixo consumo de gordura, ou seja, animal e de óleos, né? Aí, câncer de cólon, a mesma coisa. Aí a gente vai para um estudo publicado por Harvard em 2012, analisando 40 mil mulheres, 40 mil homens, 90 mil mulheres, uma porção de carne a mais ao dia aumentava a incidência de câncer em 10% e carnes processadas em 16%. A OMS alegou que carne processada causa câncer. Que criança hoje em dia parou de comer embutido? Salame, presunto, peito de peru, tudo isso a gente sabe a nível científico que causa câncer. Eu vejo ainda vendendo nos supermercados. E aí o que acontece? O governo gasta um dinheiro enorme no SUS para tratar o câncer que ele está permitindo ser vendido através dos alimentos. Os impostos que você paga, que poderiam ser redirecionados para outras coisas. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer Brasileiro, sugere que mais de 500 gramas de carne por semana pode causar câncer. Ou seja, quem consome 80 gramas de carne ao dia? Ninguém. Qualquer brasileiro que consome carne, consome muito mais do que isso. Um bife já é mais do que 80 gramas de carne. O Jornal Médico Científico da Carne, Ciência da Carne, sugere que churrasco produz substâncias cancerígenas e mutagênicas. Se eles estão sugerindo, talvez já esteja datado na literatura há muito tempo. 2 médicos de Harvard, publicando num jornal médico científico famoso, sugerindo mais carne, mais cânceres. Aqui é um gráfico mostrando que o consumo de gramas de carne ao dia e a incidência de câncer de mama. Quanto mais gramas de carne ao dia, dobra até 100 vezes mais a incidência de câncer. Aí, uma brincadeirinha para a gente descontrair, vacas indo para o abate, né? E aí elas conversando. Meu único consolo que ao nos comerem, eles vão estar se matando. Caseína, mTOR e câncer, ou seja, a proteína do leite, a nível científico, promove proliferação de células de câncer, tais como PC3 e NCAP. Mais leite, mais câncer. O mesmo gráfico da carne, a mesma coisa com leite. Outro artigo médico-científico sugerindo que leite estimula uma proteína que estimula a proliferação e mais câncer. E outras doenças crônicas. Aí o pessoal fala, não, mas só um suplementozinho, né? A gente tem que suplementar ômega 3, é anti-inflamatório, etc. No final das contas não. Esse artigo, na verdade, um alto consumo de ômega 6, como as pessoas consomem na atualidade. Já tem artigos questionando a questão do ômega 3, tá? A suplementação de ômega 3 e a proliferação do câncer. Mas, no final das contas, o consumo da dieta usual, a proporção de gordura usual é inflamatório e auxilia o câncer.
Na verdade, a gente tem que consumir mais ômega 3, uma boa proporção de ômega 3 para ômega 6. Aí a gente tem um dos maiores cientistas do mundo que passou décadas estudando o câncer e sugerindo que a proteína do leite é provavelmente um dos substâncias mais cancerígenas que seres humanos são expostos. 3 ovos ao dia aumenta a incidência de câncer de ovário em 3 vezes, comparado a menos de 1 ovo por semana. Estudo dos Adventistas do 7º dia de Loma Linda mostra já há quase 50 anos atrás, 70% a menos de incidência de câncer em vegetarianos. O Ornish, um dos cardiologistas mais famosos do mundo, publicando nos jornais mais famosos do mundo, mostrou em 2005 que uma dieta baseada em plantas literalmente poderia prevenir e até mesmo reverter o câncer de próstata em estágio moderado, né? Eles testaram o sangue de uma pessoa levando uma dieta plant-based em um tubo de ensaio. E dentro de um tubo de ensaio, a pessoa tinha 8 vezes mais proteção contra o crescimento do câncer do que uma pessoa que comia proteína animal. Tirando vários outros benefícios à saúde, né? Ornish, de novo, publicando no PNAS, um jornal médico-científico famoso, em 3 meses de uma dieta baseada em plantas, ele mostrou que ele conseguia regular, supra- e infrarregular, como a gente chama na ciência, 500 oncogenes, ou seja, 50 genes do câncer que protegiam o câncer eram ligados para cima, e 450 genes que proliferavam o câncer eram ligados para baixo, em apenas 3 meses. E aí, outra pesquisa mostrando que 2 semanas de dieta baseada em plantas e exercícios reduzem drasticamente os fatores de riscos para câncer de mama. Vegetarianos têm maior atividade das natural killer cells, células que matam células cancerígenas. Ou seja, vegetarianos têm uma melhor atividade do sistema imune. E a gente sabe hoje em dia sobre o IGF-1, um hormônio muito correlacionado ao câncer. Quanto mais proteína a gente come, mais a gente liga a produção desse hormônio dentro do nosso organismo. E no final das contas, pessoas que levam dietas baseadas em plantas têm muito menos níveis desse hormônio no sangue. Luigi Fontana, um médico de Harvard, publicando no American Journal of Clinical Nutrition, restrição calórica e proteica reduz níveis de IGF-1, incidência de câncer, reduz estresse oxidativo, os radicais livres, melhora vários biomarcadores, como a gente chama. Aí o Dr. Walter Longo, publicando na Cell, que é um time de pesquisadores famosos, com um jornal médico-científico famoso. O que acontece? Maior ingestão proteica animal, quase o dobro mais de mortalidade por todas as causas e quase 4 vezes mais câncer. Ou seja, quanto mais as pessoas consumiam proteína animal, elas podiam morrer o dobro mais de qualquer outro tipo de causa e de câncer 4 vezes mais. Síndrome de Laron, ou seja, tem pessoas na Costa Rica que nascem com uma deficiência nesse hormônio de IGF-1. Elas nascem já com um problema na produção desse hormônio. Então elas ficam anões. Elas comem o que quiserem, como todo mundo, a população ali da cidade come, que não sofre dessa deficiência, só que eles não sofrem de câncer, diabetes e doença cardiovascular. Só por causa dessa mudança nesse gene, o hormônio fica baixo. E qual é a outra forma de baixar esse hormônio? Ou é consumindo muita pouca proteína, ou é você nascendo anão, nascendo com uma deficiência de um gene. Ou você nasce de novo e pede para nascer numa família que vai nascer anão, ou você pode consumir menos proteína. Os cientistas com eles, né? Aí dá para ver o tamanho dos cientistas e o tamanho deles, né? Ou seja, esse baixo desse hormônio tem mais apoptose, ou seja, morte programada celular, ou seja, o corpo consegue matar as células cancerígenas, matar as células velhas para inibir o câncer. Quando esse hormônio está alto, o corpo não consegue fazer isso.
e mais também, quando esse hormônio está baixo, menos radicais livres. Eu vou passar rápido, porque realmente é muita coisa. Então, muita proteína também estimula mTOR, alvo mamífero da rapamicina, que é uma via de controle no sangue. Ele consegue ter uma sensibilidade aos nutrientes. Muita proteína liga mTOR, que liga as doenças modernas da civilização, em excesso, né? De acordo com o T. Colin Campbell, um homem que passou, um senhor de quase 90 anos, 80 anos, passou a vida dele estudando em laboratório muito câncer, testando em ratos. Nenhum químico carcinogênico é tão importante em causar câncer em seres humanos como proteína animal. Aí ele mostrou em ratos que ele conseguia ligar e desligar o câncer de acordo com a quantidade de proteína. 5% de proteína revertia a proliferação do câncer. Quando ele voltava a 20% de proteína, o câncer voltava a proliferar. Isso em ratos, mas toxinas do cozimento encontradas em tecidos cancerígenos. Ou seja, muita gente não sabe, mas quando nós cozinhamos os alimentos, nós produzimos substâncias tóxicas. E essas substâncias já são encontradas em tecidos cancerígenos. O ferro da carne, que todo mundo fala sobre o ferro M, é, na verdade, correlacionado ao câncer, doença cardiovascular e diabetes. Ou seja, quando a gente consome muito ferro da carne, na verdade, é prejudicial de acordo com a literatura moderna. Excesso de fósforo da proteína animal faz o corpo produzir um hormônio que causa doenças cardiovasculares e agora também o câncer, né? Ou seja, como que a gente consome muito fósforo? Consumindo muita proteína animal. Agora, um açúcar na carne que a gente não consumia, né? Ao longo da evolução, a gente perdeu o gene, parou de produzir esse açúcar e hoje em dia só tem na carne vermelha, né? Na verdade, produz inflamação e auxilia a promoção do câncer. Obesidade, diabetes tipo 2, hiperinsulinemia, muito insulina no sangue e o câncer. Ou seja, nós sabemos que pessoas que têm mais peso têm mais diabetes e diabetes é correlacionado com mais insulina no sangue e mais incidência de câncer. Ou seja, uma coisa é ligada com a outra, o câncer e a diabetes também, e a obesidade. Proteínas de origem vegetal reduzem o risco de câncer, obesidade e doença cardiovascular. Metionina é o combustível do câncer, assim como o colesterol é para gordura saturada. Ou seja, todo mundo fala do colesterol, da gordura saturada para doença cardiovascular. Uma proteína, que é um aminoácido, que é o que forma as proteínas, que é muito abundante na carne, é, na verdade, um fator extremamente importante para a proliferação das células. Olha que interessante esse cientista mostrou. Uma dependência absoluta de metionina. Ou seja, ele expôs restrição de metionina, ele botou pouca metionina para células normais, elas crescem normal. As células do câncer só conseguem se proliferar quando tem muita metionina. E aí você me pergunta, da onde que vem metionina? Uma porção de banana de 118 gramas contém apenas 20 miligramas de metionina, enquanto uma porção de um bife magro de 85 gramas contém 745 miligramas de metionina. Ou seja, eu sou péssimo em matemática, mas 40 vezes mais, né? E aí os próprios cientistas mostrando dietas baseadas em plantas são a principal estratégia de restrição proteica, calórica e metionina. Porque você não vai conseguir ficar passando fome o dia inteiro. Você não consegue comer um pedaço só de bife, você vai ter que comer bastante comida. Então, quer comer pouco, que é uma das formas de proteger o câncer? Comer mais plantas. Quer comer pouca proteína? Comer mais plantas. Quer comer pouca metionina? Comer mais plantas. Mais fibra, menos risco de câncer. Agora estão aparecendo até artigos modernos sugerindo que o próprio tumor
tem seu microbioma, ou seja, existem os micro-organismos que vivem ao longo do nosso corpo, vivem também no tumor. E uma melhor biodiversidade do microbioma do tumor é, na verdade, correlacionado a um melhor prognóstico. Ou seja, se você come mais saudável e vive mais saudável, você tem um ecossistema de bactérias dentro de você que vai se correlacionar ao ecossistema que está dentro do tecido cancerígeno e vai ter um melhor resultado da doença, ou seja, você vai viver mais, vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, fibra é o que alimenta esse microbioma, ou seja, esses micro-organismos que vivem dentro da gente. Fibra tem efeito quimiopreventivo na proliferação da metástase, previne também o câncer e diabetes tipo 2. Soja e isoflavonas compostas. A soja, na verdade, reduz a incidência de câncer de próstata. Linhaças e as lignanas, uma substância na linhaça, reduz também a incidência de câncer de mama. O tomate e o licopeno do tomate reduzem a incidência de câncer. O alho e a alicina, o fitonutriente do alho, reduz a incidência de câncer. Cogumelos auxiliam o sistema imune e provavelmente reduzem a incidência de câncer. Brócolis e sulforafano, uma substância dentro do brócolis, quando a gente come ele, é transformado numa substância anticancerígena. Efeito sinergístico, ou seja, quando você come o brócolis e o tomate, previne mais o câncer ainda do que você comer só um ou outro. Eles testaram um homem com 73 anos com câncer de próstata, colocar ele numa dieta baseada em plantas, ou seja, sem carnes ou medicamentos, deram para ele muito alimento rico em fibra, muita comida crua, muitos sucos de frutas e muitos vegetais cozidos. Após 10 dias, o PSA dele, que é o marcador de câncer de próstata, desceu em 5,29 e o outro marcador, o CEA, desceu em 2,21. Ou seja, quedas drásticas que eu nunca vi nenhum remédio, nenhum tratamento reduziu esses marcadores de câncer de próstata e reduziu todo o resto. Porque a pessoa perde peso, melhora o colesterol, melhora a pressão arterial, melhora tudo. De graça. Não precisa gastar com remédio, não precisa gastar com nada, é só comer mais comida crua. Comida como saiu da horta, comida como seres humanos comeram durante milhões de anos. Se vocês acreditam em Deus, vocês acreditam que o Criador fez tudo perfeito e a comida já está pronta. Ela já é um medicamento. E é o elefante na sala. Ninguém percebe que o melhor medicamento é a comida. O próprio pai da medicina ocidental já falava isso. Que faça da sua comida seu remédio sua comida. E aí, eles testam restrição calórica em macacos, ou seja, eles prendem macacos por 30 anos e dão para eles muita pouca comida e comparam com macacos que comem livremente, em laboratório. E no final das contas os macacos que comem menos têm redução da incidência de câncer em até 50%. A gente não sabe se isso vai se aplicar a seres humanos, porque não tem como prender seres humanos em laboratório e fazer eles comerem menos. Mas todas as evidências começam a sugerir que sim, e restrição calórica em seres humanos reduz todos os fatores que promovem o câncer que a gente consegue mensurar dentro de uma pessoa. Hormônios, enzimas, tudo. Prolongado jejum noturno previne o câncer de mama, previne a remissão do câncer de mama. Ou seja, essa pesquisa, na verdade, botou mulheres só para jantar até as 6 horas da noite e não jantar tarde, quase 38% redução do câncer de mama. Sem mudar de dieta. Só jantando mais tarde. Por quê? Porque ao longo de toda a evolução, ao longo de toda a história, só teve 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Agora, o que tem? A gente fica com a luz ligada até meia-noite. Assistir só um Netflix, não tem problema. Agora, publicado na Cell, eu acho que até a equipe do Walter Longo, jejum prolongado reduz IGF-1 e promove regeneração hematopoética baseada em células-tronco e reverte imunossupressão. A quimioterapia, radioterapia, etc., causa imunossupressão, ou seja, suprime o sistema imune. E aí, ele mostra que um jejum prolongado, jejum de alguns dias, promove regeneração das células-tronco,
que são, na verdade, essenciais para regenerar qualquer coisa no nosso organismo, são a base do início de qualquer tipo de célula no organismo. E ainda reverte a supressão do sistema imune, que é muito importante para lutar com câncer. Aí eu não consigo entender como que uma coisa que causa supressão do sistema imune vai auxiliar, né? Começa a ficar um pouco tanto quanto, mas aí está, jejum, que é falado em todo tipo de religião, na Bíblia constantemente, a nível científico começa a ser provado como literalmente uma forma de auxiliar o organismo. Aí, outro artigo médico-científico sugerindo que o jejuar protege as células tronco hematopoéticas da quimioterapia e do envelhecimento, que o envelhecimento já está sendo visto como, na verdade, a causa de todo tipo de doença. Ou seja, combate o envelhecimento que você não tem doenças crônicas. Ratos que jejuam e passam por quimioterapia. Ratos que jejuam e comem normal. Olha a quantidade de células deles e o sistema imune deles funcional. É como se o rato, jejuando, fosse um rato jovem, que mesmo sob o efeito da quimioterapia, não tem o sistema imune comprometido. Aí vem o Bruce Ames, um dos maiores toxicologistas do mundo. Restrição calórica protege do câncer por menor mitogênese igual a menor tumorigênese. Ou seja, comer muito leva a dano mutagênese, como a gente falou, dano à mutação do DNA, que é importante para a carcinogênese, para a geração do câncer. Então, comer menos, menor mitogênese, menor divisão de células e, portanto, menor mutagênese e menor carcinogênese. Ou seja, comer pouco, menos câncer. O longo, de novo, mostrando que jejuar causa células normais se tornarem resistentes ao estresse, só que as células cancerígenas elas continuam no mecanismo de proliferação, então elas não se tornam resistentes ao estresse. E aí ele aplica a quimioterapia junto com o jejum, que eu não sou muito, concordo muito sinceramente, mas ainda assim ele mostra que as células cancerígenas são mortas pela quimioterapia, mas só que as células normais se mantêm saudáveis, por causa do jejum. Isso aqui não é publicação de qualquer um, não. São os biólogos e médicos, os times de pesquisadores mais famosos do mundo, publicando nos jornais médicos científicos mais respeitados do mundo. Isso aqui é o PNAS. Aí, o nome do artigo médico-científico já diz tudo. Quando menos é mais. Restrição calórica reduz doenças crônicas e o câncer. Ou seja, 75% a menos redução de incidência de tumores em ratos. Jejum e câncer. Jejum reduz os efeitos nocivos da quimioterapia. Ou seja, os pacientes que estão jejuando e fazendo a quimio, você vê, menos da metade de vários dos efeitos de queda de cabelo, vômito, fraqueza, dores de cabeça, por aí. Citando o Dr. Walter Longo, a mais poderosa medicina é a medicina que vem de dentro. Aí, outra coisa que ninguém nunca ouviu falar eu te pergunto, você já ouviu algum médico, alguma Anvisa, alguém falar sobre disrupção circadiana? Você leu, mas aonde? Saiu na TV? Não saiu. Alguém já ouviu o que é disrupção circadiana? Um desequilíbrio do relógio biológico que prolifera doenças? Essa que é a questão. Só nós, higienistas, mostramos, na verdade, não só a ciência, mas como lógico, racional. Ficar acordado até tarde, ver luz até tarde não é natural e promove doenças. Ou seja, os artigos médico-científicos já falam o que a gente estava falando há 200 anos atrás. Inclusive, a própria Ellen White é citada constantemente por vários dos autores higienistas como uma de nós. Porque os 8 remédios naturais que a Igreja Adventista fala é o que nós falamos. Às vezes com uma linguagem um pouquinho diferente, mas a ideia é o mesmo, o conceito é o mesmo, a base é o mesmo. Você vai ver as citações da Ellen White, ela falava para comer mais comida crua, ela falava sobre jejum, ela falava sobre tudo isso. E aí você se pergunta, será que precisa esperar 200 anos e ter vários cientistas famosos publicando os artigos médico-científicos para ver o óbvio? E você quer esperar o óbvio acontecer?
Ou seja, você quer esperar que todo mundo adote, começar a reduzir, dormir mais cedo, sabe? Aí você, não, mas meus amigos vão para a festinha meia-noite, meus amigos querem jantar no restaurante às 9 horas da noite. Você pode fazer o que todo mundo faz, mas você vai ter os resultados que todo mundo tem. Simples. Então, disrupção circadiana é envolvida na perturbação da homeostase, no equilíbrio fisiológico, contribuindo à transformação de células e proliferação de celular aberrante e tumorigênese, geração de novos tumores. E aí, o poder da nutrição como medicina. Fornecido o ambiente interno correto, o corpo se regenera. Artigos médicos científicos falando isso. O que nós, higienistas, Ellen White, etc., falávamos já há 200 anos. Né? Você não precisa tratar doenças, mas sim produzir saúde. É uma coisa muito simples. As pessoas focam muito em doença. Deixa eu diagnosticar minha doença, deixa eu ver o que trata a minha doença. Ao invés de se preocupar com gastar com uma academia, gastar com um tênis para sair para correr, e comprar comida, ao invés de ficar indo fazendo 1000 tipos de exames, aí fica medindo a pressão arterial o dia inteiro. Caramba, minha pressão está alta. Caramba, meu colesterol está alto. Você vai sofrer mais ainda, porque o estresse que isso vai ficar causando, você ficar remoendo isso na sua cabeça, vai ser muito mais prejudicial para a sua doença. Ao invés de entender que seu corpo é uma máquina perfeita, mas você, como um bom pedreiro, você tem que fornecer para ele o melhor tijolo, a melhor tinta, o melhor telhado, a melhor telha. Então, citando o T. Colin Campbell de novo, alimentos animais mais câncer, mais plantas, menos câncer. Estou na comunidade de pesquisa ao câncer por 60 anos. Aí, um gráfico do Luiz de Fontana, come demais, a célula de gordura cresce demais, causa inúmeras alterações, principalmente inflamação e radicais livres, que leva à resistência insulínica, a coisa da diabetes e proliferação do câncer. Ou seja, vão te chamar de magro, me chamam de magro, tem 15 anos, está magro demais, está cadavérico, está fazendo... Não, nós fomos feitos para ser magros. Você vai olhar qualquer dado histórico, seres humanos eram bem magros e bem pequenos ao longo da história. Simples. Quanto mais magro, geralmente melhor, a não ser que você esteja muito raquítico, e mesmo assim, por um curto período de tempo, a literatura começa a sugerir que é uma restrição calórica, o corpo entra no modo de conservação. Mas, né? Aí são vários slides aqui do Luiz de Fontana, mexendo com genes, enzimas, um monte de coisa, que não tem como passar por isso, mas... Outra pesquisa do Walter Longo, publicada na Nature, que é um jornal médico-científico muito famoso, ele colocou 131 pacientes com câncer de mama para receber uma dieta que imita jejum, ou a dieta usual, por 3 dias antes da quimioterapia. E uma dieta que imita jejum, ou seja, comer pouco e primariamente plantas, melhorou drasticamente o sistema imune deles e o resultado da quimio. Tem oncologistas hoje em dia em São Paulo começando a falar sobre a dieta que imita jejum, a FMD dele. As pessoas, como ele citou, as pessoas que fazem dieta que imita jejum 3 vezes por ano têm uma idade biológica de 16 anos mais jovem. Uma maior clínica de jejum higienista do mundo, publicando no British Medical Journal um case report, ou seja, um relato de um caso. Por quê? Porque não tem dinheiro sendo investido para pesquisar jejum, mas todo tipo de evidência científica começa de um relato de caso, começa de uma teoria, começa de para testar em milhares. E, no final das contas, uma paciente com câncer de mama, com linfoma, um câncer do sistema linfático, que já estava para fora, já dava para ver o câncer, se recusou a fazer o tratamento normal e decidiu comer plantas e jejuar por 21 dias. O depoimento dela é lindo, e no final das contas ela falou, minha medicina é o jejum e uma dieta baseada em plantas. Porque literalmente o câncer sumiu, 3 anos depois, ainda não voltou. Ou seja, ela só bebeu água. Ela só bebeu água e comeu planta. Não gastou com remédio, não fez tratamento. E aí, se ela tivesse feito tratamento?
E os efeitos colaterais? Bom, como os próprios gregos já diziam, sol est remediorum maximum. O sol é o remédio máximo. E bons níveis de vitamina D são correlacionados à proteção de câncer. Ou seja, vitamina D e seus metabólitos, os subprodutos dela, auxiliam a inibição dos crescimentos dos vasos que nutrem o tumor. A gente chama de angiogênese. Privação de sono reduz o funcionamento das natural killer cells, essas células que são mais ativas em vegetarianos, em até 70%. Privação crônica de sono em ratos suprime a resposta antitumoral do sistema imune deles. Ou seja, dormir pouco faz ratos desenvolverem um tumor muito mais rápido. Fragmentação do sono promove o tumor, o tamanho do tumor, o peso do tumor e a progressão do tumor através de uma sinalização de substâncias pró-inflamatórias, substâncias inflamatórias. Ou seja, dormir pouco leva a acordar pausadamente ao longo da noite, né? Como as pessoas têm roncam, etc., e elas acordam várias vezes, isso é fragmentação do sono e promove o crescimento do tumor. Né? E olha que interessante, só para a gente quase finalizar, pessoas que trabalham à noite têm essa desregulação do ritmo circadiano que aumenta os genes reduz os genes de reparo ao DNA e aumenta o dano ao DNA. Ou seja, pessoas que trabalham de noite e têm essa desregulação, você não precisa trabalhar de noite, né? Não precisa trabalhar na madrugada, mas só ficar vendo luz e dormir meia-noite, etc., já sofre de mais dano ao DNA e menos reparo do DNA. E aí, luz noturna, como um causador do câncer de mama e câncer de próstata. Ou seja, luz azul noturna vai levar a inúmeras alterações no organismo que suprimem a melatonina, que é o hormônio do sono, que na verdade a melatonina está sendo vista como um hormônio anti-câncer. Então, só para finalizar, citando o meu mentor, Dr. Herbert Shelton, cortar maus hábitos é muito mais eficaz do que cortar órgãos. E eu te desafio a uma simples reflexão. Você já viveu da forma normal, usual, por 20, 30, 40, 50 anos. Se você passar uma semana dormindo às 8 horas da noite, uma semana praticando atividade física todo santo dia, uma semana comendo comida da horta, frutas, vegetais, oleaginosas, leguminosas, tudo fresco e minimamente cozido possível, ou até mesmo cru. Eu estou há 16 anos comendo cru e até hoje não morri. Se você gostar, depois de uma semana, você pode continuar. Obviamente tem que ter um cuidado, etc. Tem que aprender sobre nutrição, o ideal é ter um acompanhamento nutricional, etc. Mas, se você não gostar, você pode voltar a comer comida cozida. E aí, depois de uma semana, com a sensação que você teve de um ou de outro, você escolhe. Você vive da forma usual e vive da forma natural, como seres humanos viveram, como a Bíblia sugere, como tudo sugere, como o bom senso sugere. Não comer comida industrializada, não beber, não fumar, não dormir tarde, não ficar sedentário o dia inteiro no sofá e por aí vai. E aí você escolhe. Mas eu acho que daqui a uma semana, você pode ter certeza que ainda vai ter comida cozida. Se você quiser voltar, as pessoas ainda vão estar queimando sua comida no fogo. Ainda vão estar dormindo tarde, ainda vão estar fazendo tudo usual. Então você não precisa se preocupar, que se você não gostar, você pode voltar. Mas, para mim, foi uma tentativa sem volta. Um caminho sem volta. Eu mudei e nunca vou querer voltar. E nunca vou voltar, não é nem querer. Então, só finalizando, obviamente, animais também são para ser respeitados. Não é porque nós somos mais fortes, ou você pega uma pessoa, um deficiente físico, só porque você é mais forte que ele, você pode usar ele, você pode brincar com ele, bater nele, matar ele, aprisionar ele, estuprar ele. É o que nós fazemos na atualidade com animais.
Então, obviamente, eu proponho uma conexão com o meio ambiente. Ou seja, entendermos que tudo prega um papel na natureza. Os micro-organismos do solo são importantes, da mesma forma que os micro-organismos dentro de nós somos importantes. E cada tipo de animal tem seu próprio propósito. Então, obviamente, se nós não precisamos matá-los, ou até mesmo, tudo bem, é questão do B12, etc., talvez realmente, mas reduzir drasticamente, no mínimo, o uso de animais de abate como fazemos na atualidade. Porque a gente sabe que, na verdade, não é necessária a saúde. Existem civilizações longevas vivendo com pouquíssimo peixe, muito raramente, e vivendo bem. Então, só finalizando, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho 8 livros já publicados, eu presto atendimento nutricional, eu rodo retiros de alimentação, imersão em 5 dias, num estilo de vida higienista, assim, saudável, aonde eu moro, né, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Tenho cursos online e você não precisa nem comprar nenhum material. Tem 1000 vídeos online gratuitos no YouTube. Tem conteúdo gratuito no Instagram todo santo dia. Tem conteúdo gratuito no TikTok todo santo dia. Muita gente só de assistir fala que mudou o seu estilo de vida e melhorou drasticamente, sem nunca nem ter lido um livro meu. Mas o que eu proponho eu vendo educação. Eu não vendo produto consumível. Eu não vendo cura, não vendo milagre, não vendo nada. Eu vendo o que eu passo horas, dias, anos burilando da educação médica e científica para passar de uma forma bem simples, bem compreensível, bem aplicável no seu dia a dia. Então, vou abrir para perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado da palestra e estou à disposição. Quer passar?